Olá, queridos alunos e todos que estão assistindo esse vídeo para compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus, que é bênção, né? Então, para dar início, eu quero falar com vocês, dizer a vocês como vocês têm passado, perguntando, né? Como você tem passado? Você tem se dedicado a algum propósito? Você tem lido a Bíblia, orado? Tem tido comunhão com os teus pais a respeito da palavra de Deus? Porque nós temos que tirar esse tempo especial, separado, para que Deus possa falar conosco. Espero que vocês tenham feito isso, que a aulinha de hoje seja mais uma semente plantada no coração de cada um. Amém? Vamos dar início com uma oração para que Deus venha abençoar mais essa aula. Pai querido, muito obrigada por mais uma aula, onde o Senhor vai falar novamente conosco e que todos que estão assistindo, Senhor, possam entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Traz a revelação da Tua palavra, Senhor, a cada coração, que possamos entender um pouquinho mais do que o Senhor quer para nossas vidas, que possamos ser, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que possamos nos entregar a cada dia mais. Abençoa cada um que está assistindo mais esse vídeo. Entrego essa aula, entrego a minha vida em Tuas mãos, que eu seja instrumento de Deus nas Tuas mãos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém? Nós estávamos aprendendo nas últimas aulas sobre quem? Um grande homem, né? Sobre José. Pois então, nós vamos dar sequência falando um pouquinho mais sobre ele e também sobre Moisés. José, né, como nós tínhamos aprendido, é uma lição de vida para nós. José foi um grande homem, né, um homem que não murmurou, um homem que enfrentou todos os obstáculos e foi muito vitorioso em tudo que ele empreendeu. Lembra? Ele não mentiu, ele honrou e isso tornou um grande herói. E ele e a família dele foram morar no Egito e com o tempo eles foram morrendo, inclusive José. E o povo hebreu, ele foi crescendo e isso assustou os egípcios. Por quê? Conforme o povo hebreu ia crescendo, quanto mais ele era perseguido, mais ele crescia. E isso acontece hoje nas nossas vidas, né? Quando nós somos perseguidos, quando a igreja é perseguida, aí que ela cresce. E o povo hebreu não era diferente. Quando eles tiveram uma bonança, um tempo muito farto, né? Moisés passou por uma tribulação, mas depois ele teve uma grande vitória. E veio um período difícil. O povo estava com os egípcios aprisionados. Eles estavam crescendo numerosos, mas estavam sendo perseguidos pelos egípcios. E os egípcios, ele ficou assim, muito com medo, que o povo estava crescendo demais, se multiplicando, e ele pensou assim, se acontecer uma guerra, os nossos inimigos vierem nos atacar, o povo hebreu não vai ficar do nosso lado, vai ficar do lado do inimigo, então nós seremos a minoria. E aí ele teve uma grande ideia, Faraó teve uma grande ideia de fazer o quê? Eu vou perseguir, vou dar um trabalho duro para eles, assim eles não vão ter tempo de nada, e aí eles não vão se multiplicar. Só que quanto mais eles trabalhavam, que era um trabalho árduo, mais eles se multiplicavam. Por quê? Porque mesmo diante de uma situação difícil, nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. O povo de Deus, ele nunca é deixado por Deus. E tudo tem um propósito. Teve um propósito na vida de José. E agora teve um propósito na vida de quem? Nós vamos aprender essa aula. Então, Faraó perseguia o povo, viam que eles estavam crescendo, se multiplicando, ele deu um trabalho duro para eles, de trabalhar demais, escravizados mesmo, mas mesmo assim eles tinham vigor, eles trabalhavam e se multiplicavam. Aí Faraó falou assim, esse plano não está adiantando, vamos fazer o seguinte, nós vamos exterminar todos os meninos. Chamou as 2 parteiras hebreias e falou assim, olha, todos os meninos que nascerem,
todos os bebês que nascerem meninos, eu quero que vocês os matem. Vocês vão falar para as mães que aconteceu alguma coisa e que o bebê nasceu morto. Só que essas parteiras, elas tinham uma ligação com Deus. E quando nós temos um propósito com Deus, nós não podemos fugir do propósito de Deus, né? Da unidade com Deus, da comunhão com Deus. E essas parteiras, elas não fizeram o que foi mandada. Elas não mataram esses meninos. Então, esse plano de Faraó, e Deus abençoou elas. Mas esse plano de Faraó também foi frustrado. E aí ele chamou todos os seus guardas e falaram assim, ó, então vamos fazer o seguinte, peguem todos os bebês meninos e joguem no rio. E foi uma grande tragédia. Todos os meninos que nasciam, era uma forma dele achar que estavam exterminando o povo hebreu, diminuir, era uma forma de diminuir o povo, né? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a jogar os bebês recém-nascidos, os meninos nascidos, no Rio Nilo. Uma grande tragédia. E nisso tinha um casal que escondeu o seu filho, porque Deus já tinha um propósito, libertar o povo dele, o povo da escravidão. E esse bebê muito formoso, ele foi escondido. E passado algum tempo, ele foi colocado num rio. E o nome dele é Moisés. Deus já tinha um plano na vida dele, né? Moisés foi separado. E não sei se vocês conhecem a história de Moisés, mas Moisés foi colocado num cesto. E nós entendemos que assim, que Deus tinha um plano na vida de Moisés, como está na palavra. Vamos ler aqui, ó. Fica lá em Êxodo 2:10, é o segundo livro, Gênesis, Êxodo. Fica em Êxodo, capítulo 2, versículo 10, que fala assim: E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome de Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Moisés foi colocado no rio, e a irmã dele foi atrás, margeando, para ver onde que ele ia parar. E ele parou perto da filha de Faraó. E a filha de Faraó, a irmã dele fala para a filha de Faraó para amamentá-lo, para pegar ele, né? E a filha de Faraó o adota como filho e traz a própria mãe. A irmã de Moisés dá a ideia de trazer uma hebreia para amamentá-lo. E quem era? A própria mãe de Moisés. Foi morar no palácio junto com eles e amamentou Moisés, viu ele crescer. Então Deus, tudo está no controle. Olha só, um menino que era para ser morto, vai morar na casa de Faraó. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito, ninguém pode frustrar. Então, Moisés cresceu e um belo dia, Moisés viu um egípcio matando um hebreu. Ele ficou muito triste e também matou esse egípcio. Ele achou que ninguém tinha visto, só que Faraó descobriu e começou a persegui-lo. E ele fugiu. Ele fugiu e ali ele teve um grande destino, libertar o povo de Deus da escravidão. Essa história de Moisés, que nós estamos dando início agora, como uma grande história de José. Agora nós vamos aprender a história de Moisés, eu dei a introdução, que é uma história linda. Que vocês não percam nenhuma aulinha, porque Moisés foi separado para libertar o povo. Todos nós temos um propósito de vida, por isso que nós, diante da circunstância, diante de algum problema, nós não podemos nos frustrar, porque Deus está preparando nós para o propósito dele. Tudo tem um propósito, e com Moisés não foi diferente. O propósito de Moisés era libertar o povo da escravidão. Então, essa aulinha, que você guarde no teu coração. Nada pode frustrar os planos de Deus. E Deus está no controle de tudo. Que você não perca nenhuma aula, para que você fique forte, que você entenda mais sobre as histórias tão grandes desses heróis da Bíblia, que nos fortalece e fala assim: Senhor, eu quero ser como José. Senhor, eu quero ser como Moisés. O Senhor está no controle de tudo. Eu creio que tudo tem um propósito. Amém?
Que essa aulinha sirva de lição para você, que Deus revele essa palavra no teu coração, que você seja um grande José, que você seja um grande Moisés nessa geração. Amém? Vamos estar orando. Se você tem um pedido de oração, que você coloque nesse momento, que você curve a tua cabeça, que Deus vai estar falando grandemente. Ele está atento ao nosso clamor. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma lição que nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo tem um propósito, ó Deus. Nós queremos entender cada dia mais da Tua palavra para que nós possamos, Senhor, vencer todas as barreiras. Pai, que cada pedido de oração, que o Senhor fale a cada coração, acalme a cada coração. Todos os enfermos, ó Deus, tudo aquilo que tem afligido os nossos corações, que o Senhor possa acalmar, nos dando estratégias, ó Deus. Pai, que esse coronavírus caia por terra em nome de Jesus. Ele já é derrotado, porque nós cremos que o Senhor está no controle. Queremos colocar, Senhor, todas essas pessoas enfermas, ó Deus. Pai, os leitos de hospitais, toda a parte financeira, as empresas, ó Deus. Tudo que está acontecendo no nosso país e ao redor do nosso país. Pai, colocamos tudo em Tuas mãos, porque nós cremos que o Senhor é um Deus grande, um Deus tremendo, que realiza maravilhas em nossas vidas. Desde já nós agradecemos pelos Teus ensinamentos e por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.